bem, pessoal? Neste mês de dezembro, nós estaremos com as lives nas quintas-feiras, às 20 horas, com o tema Gestão das Emoções. A cada semana nós estaremos abordando a gestão de uma emoção. E na última, nós estaremos com a gestão da felicidade, onde o meu convidado de honra é o Rogério Hipólito, este grande profissional que vai me acompanhar nessa live. Então, este mês, gente, está imperdível. Eu acho muito importante vocês acompanharem, né, essas lives, que eu estarei trabalhando com vocês grandes informações para incrementar o seu dia a dia na gestão das emoções, porque como eu até numa das mídias que eu coloquei, eu comentei isso. Não adianta você fazer academia, cuidar da saúde, fazer isso ou aquilo, se você não consegue administrar as suas emoções, você irá adoecer, né? Certo? Então eu fico muito feliz em ter em poder oportunizar isso aos meus clientes, aos meus amigos, aos meus seguidores. Bom, vamos iniciar então? Ótimo! Hoje a emoção a ser trabalhada é o medo, né? O medo é uma emoção básica. Todas as nossas emoções, elas vêm a nosso favor, para nos proteger. Porque se nós não tivéssemos o medo a nos inibir, a nos alertar, a nossa amígdala cerebral está ali raqueando o que é perigo, o que não é perigo, né? Nós estaremos com grandes dificuldades, né? Não é verdade? Então, o medo, ele é um sentimento básico, necessário e importante. Mas, o que eu gostaria de salientar é que vocês observem que a criança não tem esse entendimento, não tem essa área ainda neuronal pronta. Então a criança, você tem que estar ali, mostrando para ela o que ela tem que ter, o que ela tem que cuidar, o que é temeroso para ela, não é? Nós temos que estar ali até que ela adquire uma maturidade, né, para conseguir administrar um pouco melhor esses cuidados de sobrevivência, de saúde. Então é muito importante, gente, que nesta fase dessa construção ela seja muito levada a sério, porque tudo fica registrado na nossa mente, tudo fica codificado na nossa mente. E se caso essa mãe, essa cuidadora, essa professora, essa pessoa ficar dizendo, não, você não tem condições, não, você não pode, né? Aquilo vai entrando com uma hipnose. E aí depois nós vamos ter crianças com problemas de medo social. O medo social, ele se instala na infância e na adolescência. Certo? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado nessa preparação da criança, de informar ela, né? Que ela deve cuidar, que ela pode cuidar, que ela vai conseguir se cuidar e estar ali dando o apoio necessário. Outra coisa também são os traumas, os bloqueios, as dificuldades, as perdas que essa criança sente e tem,
que vai influenciar futuramente nos medos dela. E até em fobias, em síndromes, né? Em problemas mais sérios, certo? Porque o medo, ele é natural e benéfico. A nossa carga de aprendizagem, de introdução aos cuidados, ao medo, e o que nos acontece é que vai decidir futuramente os níveis de medo e de síndromes que podemos desencadear. Então, esse fator, ele é muito importante. E o medo, ele não está aliado à coragem. Tem pessoas super corajosas e que têm alguma deficiência, algum tipo de medo, porque alguma coisa posteriormente lesou ele naquele sentido. Porque nós somos muito corajosos. Nós somos heróis do nosso cotidiano. E se nós temos alguma dificuldade de medo, é que ela foi instalada, certo? E aí, agora no final da live, eu vou dar as orientações em relação a como proceder, certo? Inclusive, alguns colegas neurocientistas, eles têm uma linha em que eles afirmam, tá? Que o medo de aranha, de cobra, de animais peçonhentos, ele está ligado às nossas memórias ancestrais, né? Certo? Então, assim, muitas coisas que a gente tem, não sinta-se culpado, não sinta-se anulado. Hoje em dia, tudo a gente consegue resolver, certo? A gente consegue dar apoio, dar soluções, ok? Bom, foi explicado essa parte do medo e a sua introdução e os resultados disso no decorrer da existência da pessoa. Bom, agora nós vamos para os medos que atacam mais, que são mais agressivos, que pegam uma grande quantidade da população. O medo do fracasso, né? O medo de se apresentar em público. 75% das pessoas têm dificuldades de se apresentar em público, certo? Com certeza, certo, quando ele foi ler aquela coisa lá, aquela palavrinha lá, todo mundo disse, tá gaguejando, né? Então, algumas coisas que vão nos acontecendo, e isso é muito recorrente, que 75% das pessoas têm essa dificuldade de falar, de se apresentar em público. E até os meus clientes que têm dificuldade de fazer lives, de fazer vídeos, né? Mesmo que não tenha ninguém na sua frente, as pessoas têm essa dificuldade. Então, que gatilho eu uso? Porque hoje eu vou trabalhar as questões mais difíceis, de fobias e medos, e vou mostrar como resolver. Porque não adianta ficar falando, explicando o que acontece lá e cá. Nós temos que ter soluções. Então, o que eu digo para os meus clientes? Use o espelho, use o seu celular e treine, tá? A forma para você vencer essa dificuldade é treinar, 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 certo? Você tem que treinar. No dia que vocês vão treinando, vão abrindo caminhos neuronais. E aquelas questões inflamadas lá, aquelas conexões doentinhas, elas vão sendo substituídas por novas conexões. Porque o estado mental da gente é que mostra as nossas dificuldades. E como dizia Einstein, você não vai conseguir mudar permanecendo no mesmo estado mental. Então você não pode ficar naquele estado mental de medo de se apresentar.
Você tem que se treinar até que aquilo fique uma realidade para você. Até que você consiga abrir as conexões, formar uma nova plasticidade e uma autoconfiança, certo? Outra questão que eu tenho trabalhado muito na minha clínica é o medo de dirigir, né? Aquele medo de dirigir, de se acidentar, talvez até teve familiares que tiveram uma dificuldade maior, óbitos na família, com carros, com isso, com aquilo, né? Então, eu trabalho muito com as visualizações. Eu visualizo num trabalho cada passo, num estado de hipnose. Eu utilizo muito a hipnose ericksoniana. E no caso de dirigir, né, a gente trabalha a pessoa entrando no carro, sentando no carro, ligando o carro, dirigindo o carro. Então nós vamos trabalhando todo o processo, tá? Abrindo estruturas e também com um trabalho para retirar as cargas que estão a nível de inconsciente. Porque muitas vezes nós não sabemos o porquê que temos aquela dificuldade. Não sei por que eu tenho essa dificuldade, né? Porque isso está nos nossos registros mentais. E se a gente não agir lá, gente, às vezes a pessoa não consegue. Então, esse trabalho hoje tem recurso, tá? Tem recurso quando você vê que você tem algum medo, que ele é irracional, que ele deixou de ser um medo, um sentimento, e ele passou a interagir na sua adrenalina. E você entrou em luta e fuga. E aquele sentimento desencadeou 3 processos, tá? Desencadeou 3 processos. O primeiro processo, você começa a suar, a ter taquicardia, a ter uma dormência, né? Você começa a ter ânsias de vômito, tontura, mal-estar. Está desencadeando o processo. Tem o processo fisiológico, tá? Tem o processo também, além do fisiológico, o processo comportamental. Você fica com os olhos esbugalhados, você fica com um comportamento de repressão e o bloqueado, você fica... O medo, ele anula a pessoa. Ele amarra a pessoa e a pessoa fica impedida de fazer aquilo. Então é o fisiológico, o comportamental e o emocional, que são as sensações e emoções, certo? Então nós temos que quebrar esses 3 processos, ok? Agora, outra questão que também é um medo, por exemplo, medo do vestibular, de provas. Eu trabalho muito, preparo o pessoal para concursos, né? E medo da entrevista, esses medos do fracasso, né? O medo do fracasso, ele é muito intenso, o medo de rodar, de não ter aprovação. Isso é um medo que bloqueia as pessoas. As pessoas estão bem preparadas, as pessoas estudam, as pessoas fazem cursinho, as pessoas fazem isso e aquilo. Chega na hora da prova, é um horror, né? Então, esse é um tipo de medo que nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer a preparação, porque isso independe de você, ele é irracional. Na hora vai dar um branco, você vai ter dificuldades. Então, é importante para administrar os seus medos que você distinga o medo, sentimento natural,
do medo, fobia ou síndromes de pânico que pode te atacar. Essa distinção tem que ser feita e logo trabalhada, logo buscar recursos. Não perca vestibulares, concursos, oportunidades. Utilize os recursos da neurociência cognitiva comportamental, das psicoterapias de hipnose. Hoje temos esses recursos. É muito, muito, muito importante a gente não deixar. Pode ser pessoas super corajosas, né? Elas estudaram, fizeram e aconteceram. Chegam na hora da prova, é um processo mental, gente. Então nós temos que ter essa conscienciologia, né? De não termos a ingenuidade de que uma varinha mágica, alguma coisa vai acontecer e a gente não vai desencadear. Nós temos que nos reconhecer, porque nós vamos ter algum tipo de medo. Identifique e se trabalhe, busque recursos e no final eu vou dar para você conseguir, você mesmo, com neurociência aplicada, administrar esses medos, porque os medos fazem parte da existência humana. Não existe viver sem algum tipo de acontecimento. As emoções, elas estão ali acontecendo. E nós não temos muitas vezes o controle sobre ela, certo? Outra questão que eu tenho trabalhado bastante na clínica é o medo da morte, né? Perdas de familiares. Este medo, ele deve também ser trabalhado desde a infância, né? A criança, se morre um familiar, geralmente eles dizem, não leve a criança, né? Pelo contrário, ele tem que ser levado, ele tem que ser mostrado que aquilo ali vai acontecer com todo mundo, né? E não com uma coisa lá que acaba aí, então, aí quando chega na fase adulta, as pessoas estão naquele pânico de perder pessoas que nós temos que conviver. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então essa formação também mental das coisas, de criar bichos de 7 cabeças onde não existe. O medo do escuro. Falando em bicho de 7 cabeças, as crianças normalmente têm uma dificuldade com o escuro, adultos também acontece. E o que a gente recomenda? Para a pessoa se adaptar, ela colocar uma luzinha, né? A criança se adaptando àquela situação, até que ela consegue um nível de entendimento, né? Que os bichos não estão embaixo da cama, estão dentro dela, certo? Mas o medo de escuro é um medo muito recorrente, mais na infância. Bem, eu apostei em citar alguns medos. Outro medo também é o medo de avião, né? O medo de avião, eu tinha medo de avião. Aí, quando eu fiz o meu curso de hipnoterapia, especialização em hipnoterapia, lá no curso eu já resolvi com a técnica. Não sei por que eu tinha medo de avião, né? Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho mais, certo? Então, assim, era um medo que eu não consegui superar, né? Era um medo bem difícil. Eu quase entrava numa síndrome de fobia mesmo, né? Durante o voo. Então, graças a Deus, nunca mais fiz a técnica lá que eu aprendi, utilizo muito com os meus clientes, né? Que são medos de altura. Por exemplo, medo de altura também, né? Então, o que a gente costuma dizer? Não olha para baixo, né? Um degrau de cada vez, né? Porque a pessoa às vezes tem que subir uma escada. Não olhar para baixo, lá para baixo, né? Vamos, segura, apoia, vai um degrau de cada vez, né? Porque o medo a gente tem que enfrentar. A gente não pode se anular por causa dos nossos medos. E ainda mais no momento agora, com a ciência aí, com tantos recursos.
Nós temos que, como a gente costuma dizer, aquela grande frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Certo? Legal? Bom, agora, gente, eu poderia ficar citando vários e vários medos, né, para vocês. E sempre nós temos que buscar recursos para não permitir que desencadeie a síndrome de pânico, né? Tenho também o pós-traumático, né? Que é eu trabalho também com hipnose e neurociência aplicada, né? Que são realmente desencadeiam o medo irracional, né? E ele precisa ser tratado. Bom, agora, gente, eu vou falar para vocês como vocês vão reconhecer o meu medo, tá? Vamos todo mundo agora analisar qual o seu medo, ok? Identifique os medos e inseguranças suas, né? E quando você tiver que passar por um processo que ele vai se acentuar, que ele vai desencadear problemas maiores, eu vou dar o que você tem que fazer, certo? Para que você consiga ir com medo mesmo, certo? Vamos lá? O primeiro que eu coloquei aqui é desfoque, tá? Um dos segredos é desfocar da situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está esperando a entrevista. Você está esperando a apresentação do seu TCC. Preparo muita gente para isso, tá? Você está esperando. Você vai ficar focando. Ai, eu tenho que dizer isso, eu tenho que apresentar aquilo, eu tenho que me lembrar daquilo outro. Ai, que nota eu vou ganhar. Você vai ficar focando isso? Você vai acionar a sua adrenalina, você vai acionar a ansiedade, e essa ansiedade se intensifica e entra no processo fóbico e pode desencadear uma síndrome de pânico. E você ter náusea, vômitos, tonteira, passa mal, certo? Então, um dos segredos é você desfocar das coisas que não são boas, certo? As coisas que não são boas. Eu digo para os meus pacientes o seguinte: utilize o salto quântico. Eu brinco do salto quântico, né? Por exemplo, você está ali esperando apresentar o seu TCC. Vou usar o mesmo exemplo, tá? De vez você ficar pensando nisso, naquilo, aquilo outro, preocupar com aquilo outro, você dá um salto e vai lá para sua formatura. Começa já a pensar nos convidados, quem você vai convidar na sua festa, na ornamentação. Conseguiram entender? Você tem que desfocar e focar em alguma coisa que o distraia, que tira daquele estado tensional da espera, tá? Então, desfocar e dar um salto quântico. Muito bem. Aqui eu também coloquei a respiração. No caso de vocês já estarem lá no processo e começar, e vocês nem pensaram em ficar com medo, mas já veio um mal-estar, uma diarreia, já começou o tremor, já começou. O que vocês vão fazer? Já está desencadeando um processo e vocês vão ter que fazer a prova do vestibular. E agora? Tá? Então, utiliza a respiração, tá? Exercícios respiratórios, você ficando mais ou menos por de 8 minutos mais ou menos, buscando a sua respiração abdominal,
Você pode buscar visualização de luzes, de cores. Inspira, imagine a luz azul penetrando, solta o ar, imagina a luz azul tirando todas aquelas sensações. Então, a visualização e a respiração, certo? Agora, um outro processo de medo, tá? Um outro processo de medo. Deixa eu pensar num processo. Você vai ter que dar uma palestra, falar em público, né? Você que vai ter que dar uma palestra e falar em público. E aí você está sendo aguardada para ser convidada para dar a palestra, para falar em público. O que você faz? Você cristaliza a imagem do que você tem que fazer numa fotografia, tá? Ou você, o medo de perder, vamos usar o medo de perder. Você está aguardando uma pessoa, um ente querido, um resultado de uma cirurgia, tá? Vamos usar esse exemplo. Você está em pânico com aquela situação de apreensão, de medo de perder aquele ente querido, ok? Cristaliza a imagem do problema. Aí você vai inspirando e soltando o ar e movimenta a sua pupila de um lado para o outro que nem um apagador. Você tem que apagar da sua mente esse estado mental. Você tem que apagar da sua mente isso que está, este pensamento, certo? Então aí eu vou usar o exemplo. Cristalizei a imagem, eu inspiro, olho para um lado, solto o ar. Até que você sente movimentando a pupila de um lado para o outro, como um apagador, apagando a imagem juntamente com a respiração, certo? E você fica por uns 10 minutos fazendo aquele processo, depois você pode buscar um entretenimento, vai tomar um suco, vai no seu celular, vai brincar e tenta rezar também a oração, né? A oração é uma força muito poderosa, onde a gente entrega para Deus aquele medo, aquela dificuldade, aquele sofrimento. Também é um gatilho comportamental muito importante. Outra técnica de neurociência aplicada para você tirar os seus medos, né? Você junta uma mão em frente da outra, coloca o probleminha simbolicamente entre as mãos, isto. Aí você enxerga o problema ali, inspira, a mão fica aberta, solta o ar bem devagarinho vai soltando o ar. Inspira. E solta, sentindo a energia da mão, como se essa energia entre as suas mãos fosse arrastada e tirando este problema entre as mãos. Você pode fazer esse trabalhinho de neurociência aplicada, certo? É como eu disse para vocês, né? O medo, ele é gerado pelo nosso pensamento. Então, vamos cuidar. Vamos lá. O nosso pensamento tem que ser modificado, certo? O que você pensa, você aumenta. Então, eu costumo dizer, não dê comida para o medo. Você não pode dar comida para o medo. E como você dá comida para o medo? Pensa pelo pensamento, para de pensar aquilo ali. Para e busca recurso para aquele sentimento desaparecer, certo? O seu estado fisiológico, a sua postura, né? Para de ficar encolhida, postura, que a postura corporal, a neurociência mostra que no momento até o sorriso,
No momento que você sorrir, neurotransmissores são ativados. Então, se você ficar encolhida com medo, postura, sensações. Então, você tem que anular todos os processos que vão aumentar a comida do medo. Você tem que ir tirando as comidas, pensamentos, sentimentos, sensações, o fisiológico, a postura, a visualização que você está vendo, os seus sentidos, o que você está ouvindo. Certo? Então, gente, é isso aí, tá? Eu acredito que com o meu trabalho, se vocês querem se informar mais sobre tipos de fobias, que são muitos, vocês entram no Google e olha, tipos de fobias. Eles vão citar todos. Identifique se você tem algum deles e utiliza esses recursos toda vez que você tiver alguma dificuldade. Mas você não se prive, porque você vai se arrepender muito do que você não fez. Das zonas de conforto que você entrou, do auto-boicote que você fez pelo medo, as oportunidades que você perdeu. Utilize o medo ao seu favor. E toda vez que as coisas não derem certo, não desanime. Trabalhe a sua autoestima. Tudo é aprendizagem. Não dê comida ao medo. Eu tenho certeza que você é muito corajosa. E você vai ir com medo sim, e a partir de hoje você vai ter os recursos. Namastê! Até a próxima quinta-feira! Ansiedade, não perca, hein?